Bom dia, graças a paz, amém? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui no mesmo estilo do pastor Alexandre, com gratidão, mas também com saudade, levando no coração, assim, tudo que nós podemos perguntar. Eu estou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor, da cobrir o ponto do programa. A gente precisa conversar mais, né? Experiências do que nós conversamos aqui, do que os irmãos, essas conversas informais, na mesa que tomou café, até o tempo de interação. Tenho certeza que tudo isso enriquece a gente. Quando eu comentei com quem estava aqui, que eu sou pastor de igreja local há 19 anos, e não é o meu intuito ser itinerante, viajar, participar, nunca pensei nisso. Mas um dia Deus falou comigo que me levaria a muitos lugares para que eu pudesse aprender mais. Então eu sempre venho a cada igreja que Deus tem dado vontade de ir, eu venho sim compartilhar alguma coisa da parte da palavra, ter as experiências, mas eu venho com uma consciência, né? Eu venho aprender com o povo de Deus. E nada mais lindo do que a igreja de Jesus na terra. Se você parar para pensar, no hospital tem uma grande utilidade, o judiciário, as escolas, todas as culturas e instituições aqui na terra, elas são necessárias e elas são boas, mas nenhuma delas trata da eternidade da vida do mundo. Então a igreja ela é por excelência a maior para a escola bíblica. A gente tem historicamente, assim, nos últimos anos, visto as dificuldades que a escola bíblica enfrenta, temos visto também a questão da dificuldade que nós temos que atrair os não crentes para a escola bíblica. É isso? Parece que a escola bíblica é só para crentes, mas não é. Os crentes precisam aprender também quem é o Salvador, quem é ele, o pecador, e isso vai ficar tão claro no ensino e na exposição das Escrituras. Então precisamos não de mudar ou de cancelar a escola bíblica, nada disso. Precisamos de criatividade do Espírito, de unidade na fé, de, unir nossos esforços e sermos entusiastas da escola bíblica. Imagine que você trabalha lá com um produto, você é vendedor aí eu não vou fazer propaganda para nenhuma marca, né? Mas você é vendedor de algum produto aí e você é representante dessa marca. Se você não usa o produto, não é assim? Se você não conhece o potencial do produto, você vai ser bem sucedido vendendo esse produto? Jamais. Não vai. Não é assim? Então, se nós somos participantes da escola bíblica, se nós amamos a palavra de Deus e a casa de Deus, então ninguém melhor do que nós para conectar as pessoas a esse momento tão importante da vida da igreja, que é a escola bíblica dominical. Então nós precisamos ser de fato entusiastas. E se eu venho, senhora, não sei hoje, porque, deixa eu ver, domingo, 9 eu estou escalado, eu falei que eu ia, então eu. Você sabe o que a gente está fazendo? A gente está ensinando para os filhos que aquilo é um técnico, que aquilo é uma obrigação. A gente está ensinando talvez para o vizinho, para o amigo, que está ali mais perto da gente, vendo a cara da gente falando que tem escola bíblica de manhã, que aquilo é um peso, de fato, uma obrigação da vida. Mas quando a gente está empolgado, sabe, com aquele assunto que a gente está aprendendo, para aplicar na nossa vida, você sabe, para oxigenar e resolver os próprios conflitos da vida cotidiana, para fomentar os sonhos que a gente pode ter diante de Deus, as realizações aqui ainda nessa vida, para pensar no que será a eternidade futura, para oferecer conforto, consolo, esperança para as pessoas que estão do nosso lado. Quando a gente vê que nós estamos nos abastecendo para a vida com a palavra de Deus, então sabe o que a gente faz? A gente levanta pela manhã disponível, alegre, com um sorriso no rosto, um cântico nos lábios, eu vou à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Mas com o passar dos anos, a escola bíblica pode se tornar um hábito, assim, automático na nossa vida. Como esse automatismo que a gente tem, se acorda pela manhã. Você tem aquele instinto logo de ir ao banheiro, não é assim? Ou vai escovar o dente, vai lá preparar o café. A gente não para pensar nisso, para falar assim, vou tomar um café, glória a Deus, vamos cheio do carro.
Graças a Deus pelo café da manhã. Só tem um pãozinho aqui, não vai dar tempo para comprar mais. Ah, glória a Deus por esse pãozinho. Que tá maravilha. A gente cai tão bom automático. Eles não agradecem por essas coisas, não celebram essas coisas. E muitas vezes a escola dominical, no nosso contexto, na nossa aqui não acontece. Hoje também eu sei que o povo que abençoado mais. Mas eu vejo nos contextos aí, não vou dizer para vocês. Muitas vezes isso perde o domínio da nossa própria vida. E aí eu e você começamos a falar assim, mas o povo não quer nada, né? A pessoa não quer nada. O povo não quer Deus. O povo não quer vir para a igreja, ou geração pública, ou tempo difícil, pastor, é verdade. Tempos trabalhosos, pastor, sim, é verdade. Mas aquele que está, aquele que participa, aquele que é a escola bíblica dominical, o que é a escola bíblica, sim, a gente sabe? Não é. Não existe. Né? Bota aí uma louça, um prato show, uma revista, uma bíblia, e sai todo mundo tem escola bíblica. Escola bíblica tem interação entre nós, os filhos de Deus se movendo, alguém batendo, a gente batendo, e até Deus assim, né? Então, se nós não formos entusiastas da escola bíblica, não espere que as pessoas se acheguem para dar e digam, eu amo, eu quero participar. Isso não vai acontecer. Às vezes, Deus colocar as pedras para clamar, né? Para envergonhar ele. Às vezes, chega um novo convertido na igreja, já viu? E a pessoa envergonha. Um dia chegou um rapaz e ele queria que tivesse ponto todo dia. Eu falei, não, moço, calma. Só 3 vezes por semana, porque ele foi uma batalha dele. Pô, pastor, seria tão bom que tivesse todo dia. Outro dia, como um rapaz só na igreja dele, eu botei na rua, eu tive uma igreja legal, eu queria. Olha, volta outras vezes. Ele falou, se eu passo, eu só não gostei de uma coisa. Não parei assim, porque terminou assim. E no relógio, 9 da noite, terminado, eu ficaria tranquilamente 10, 11, estava tão gostoso, porque a gente passa na hora do tempo e diz assim, ó, aqui não, eu vou da minha cidade. Mas só um pouco assim, sabe? Agora botaram, sabe o que elas assistiram? Botaram uma TV lá na nossa TV, e aí quando eu passo o horário, o cronômetro fica negativo, começa a piscar e eu vou a expressão assim, terrível. Eu falo, vocês estão de brincadeira comigo, vocês não são crentes, né? Estão fazendo comigo, então eu estou agora, eles estão me policiando. Para dizer, irmão, eu estou dando uma palavra de vitória para a gente conectar o que nós falamos no sábado de manhã, sobre o que é o educador cristão, sobre esse desafio do nosso próprio coração, quando servo de Deus. Depois, ontem à noite, falamos sobre esse contexto da pós-modernidade, né, como tem mudado assim, a cabeça, a cosmovisão das pessoas. Se você pegar os últimos séculos, 19, 20, 21, a gente vai perceber que a ênfase missionária de cada século foi um pouco diferente. Quando a gente pega o século XIX, nós vamos ter uma ênfase no conhecimento das ciências. Conhecimento. Aí no século XX, a gente tem uma ênfase no testemunho cristão. Praticar a palavra. Parece que não nós conhecemos, mas e a prática? E aí o século XXI trouxe um desafio grande para nós, que é da gente ter uma visão de mundo bíblica, cristã. Entende? Porque nós estamos vivendo um tempo assim. A pessoa é cristã, mas ela crê no mundo de superstição. Ela tem uma mente voltada para algumas coisas que parece ser um ateísmo em certas áreas. Então, não existe área da nossa vida que não esteja iluminada por Cristo, o Cristo está em nós. Amém? Então, eu não posso ser um cristão em relação às festas do mundo. Eu não vou lá, pastor, eu sou crente. Amém? Mas em outras facetas da vida, nós temos crentes bíblicos. Qual é a nossa opinião sobre outros assuntos? Porque se eles não convergem com as escrituras, se não vêm contra as escrituras, então existem áreas da nossa vida que ser iluminadas. Uma visão de mundo cristão é o que a escola bíblica dominical, que as escrituras vão trazer para nós. Você está comigo, amém? No final, se tiver alguma pergunta do pessoal de ontem que estava aí,
é uma coisa que eu posso facilitar e trocar ideia com você, não está à disposição. Mas agora eu quero refletir com você em Mateus 5, 13, 16. E eu quero falar nesse último momento nosso aqui, dentro da conferência, sobre, refletindo a natureza comunitária da igreja, uma resposta que ultrapassa o tempo. Refletindo a natureza comunitária da igreja, uma resposta que ultrapassa o tempo. Nós vamos para o segundo monte, Mateus 5, 13, 16, minha versão é livre. Eu quero ler com você agora. Mateus 5, 13, 16. Nós achamos também, diz o texto, que vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar mais um pouco, sem a mim? Feche os olhos para a gente orar sobre esse texto, sobre essa manhã. Pai, muito obrigado pela tua maravilha, e também pelo teu que nós estamos deixando. E todo um pouco aqui de livros de obreiros, Deus, todos os irmãos membros dessa igreja, organizadores dessa obra, gente fundamental que é todo tempo, gente que chegou talvez dos tempos, todos eles são teu povo, de forma que Deus é muito seu amor, Pai. Eu quero te agradecer de todo o coração pela vida deles, por essa interação desse final de semana, e por essa ensaio, essa inspiração que foi todo para a gente falar. Ó Deus, é isso importante que é a gente enfrentar o desafio desse tempo, a palavra, com a Bíblia aberta, Deus, o joelho no chão, com fé no Senhor, em que sustenta a igreja. Está escrito que o Senhor é caído, o Senhor é fogo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ele. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, um novo ano, abastece mesmo o nosso coração, acende essa chama. Está escrito que o Senhor apaga uma vida coberta, mesmo a casa brilhada. Então, assim, o Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de restituição de todas as coisas. O Senhor tem sempre um vigor, uma estação, uma porção nova, isso, o óleo do céu para ser derramado. Nós estamos crendo nisso nesta manhã. Nós estamos crendo numa conferência, num evento, como se fosse um evento para trazer famoso, para atrair gente através de fama e de popularidade. Não sai daqui, não sei que eu posso falar com os amigos. Mas isso é um marco na vida da igreja, é um ponto, ó Deus, que o Senhor coloca assim, para daqui para frente, para aquilo que o Senhor está para fazer. Nós temos, como no Antigo Testamento, que se colocava pedras, que ia com óleo, que sinalizava alguma coisa. Nós temos que as pedras vivas que somos nós, nos reunimos para sinalizar uma coisa nova de tua parte. O óleo é o Senhor que derrama, é o Senhor que esteve sobre nós, o óleo do Espírito, que nos capacita para essa empreitada. Se há algo, ó Deus, do pessoal e familiar, que tem afligido e perturbado, ó Deus, alguém dos meus irmãos, que o Senhor toque com poder e graça nessa noite. Traga, ó Deus, resoluções, traga, ó Deus, clareza, traga, ó Deus, plena confiança, segurança no Senhor, em nome de Jesus. Traga cura, restaura mesmo a saúde, as emoções, ó Deus, a perspectiva, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, ache abrigo no nosso coração nessa manhã, no melhor lugar, na boa terra, aquela terra onde ela vai ser mais produtiva, a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse ponto do sermão do monte, Jesus está revelando a nossa natureza enquanto cristão, enquanto igreja,
com essas metáforas. Jesus é muito demais, estou falando isso sobre a forma simples e profunda com a qual ele ministra, com a qual ele ensina. Essa didática que nós não podemos ter de vista na nossa escola, nos nossos estudos, nas nossas interações em toda a palavra. E aqui ele está trazendo a nossa natureza. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas ele não está assemelhando assim. Vocês podem ser comparados, vocês podem ser assemelhados, ou quem sabe eu possa comparar com vocês. Ele está afirmando, vocês são. E aí a metáfora vem depois. Ele vai dizer o sal ou a luz desse mundo. O sal ou a luz desse mundo. Ele traz aqui possibilidades da gente colaborar ou não com essa natureza que é própria da igreja, com essa finalidade para a qual a igreja existe. E ele questiona assim, e se o sal perdeu o sabor? E será possível dar para esconder uma cidade edificada numa montanha? Ou quem é que acende uma candeeira, a lâmpada daqueles dias, e coloca uma latinha em cima? Não faz sentido. Não faz sentido. Olha para que ponto Jesus está nos convidando aqui para a reflexão. Todas as propostas aqui, ele traz para o coletivo. Ele está falando, ei Pedro, você é, ei João, você é. Ele está falando para todo mundo que está ouvindo, vocês são. A ideia é a coletividade, as propostas são coletivas. E eu fico pensando aqui que o grão de sal é minúsculo mesmo, quanto mais refinado, menor fica o grão de sal, né? Assim, fica uma poeirinha de nada. Então, penso também que não existe cidade em uma casa só. Existe? Você chega no meio do nada, tem uma casinha, não é uma casinha, não é de nada. Mas se você tem um conglomerado de carros, um bairro, são 2 bairros, são 3 bairros, uma cidade. Então ele está falando aqui dessa coletividade. Ele está falando de como ele se revela através de nós, dessa unidade no povo de Cristo, desse alinhamento de pensamento. E eu paro para pensar que isso faz toda a diferença quando a gente quer potencializar algo importante na igreja. Se nós queremos potencializar a escola bíblica, isso não é um problema do professor da classe. Isso não é um problema do pastor da igreja. Isso é um problema do superintendente da escola bíblica dominical. Isso é uma questão do que nós, como igreja, reforçamos enquanto cultura da nossa comunidade. Porque o que é uma cultura de uma comunidade local? É aquilo que todos nós amamos. O que é uma cultura na sua família? É a feijoada do domingo? É o churrasquinho da família, quando tem um aniversário, uma motivo a comemorar? Qual é a tradição da sua família? Qual é a cultura da sua família? Eu posso dizer, o biscoitinho da avó, né? No forno de tonel, aquele forno de tonel não tem? É aquele biscoitinho da avó não pode melhor que aquele biscoitinho com café? Não tem, né? Para mim, sou mineiro, se tiver um queijinho, fica melhor ainda, né? Mas eu sei que a gente tem algumas coisas que são traços muito fortes e que a gente celebra. Então, quando a gente quer pensar na cultura de uma comunidade, a gente precisa ser intencional, todos nós precisamos convergir no mesmo lugar, porque aí vai fazer sentido, a candeia vai brilhar, a cidade vai estar completa, não é uma casa só. O sal é uma pitada, é um punhado, não é um grão só, é um grãozinho só, não faz diferença nenhuma. Mas eu quero caminhar com você nesse texto e pensar, e eu vou focar aqui principalmente no sal como símbolo de nossa natureza e de nossa missão enquanto igreja na terra. E a gente sabe, historicamente, e por tudo que a gente possa especular nesse texto e estudar sobre ele, que na época de Jesus, o sal que era usado em Israel não era o sal refinado como o sal que a gente compra no supermercado. Não. Ele vinha principalmente do Mar Morto e ele vinha misturado com outros minerais. Era aquele, sabe, aquelas partículas assim grandes ali, ele era salgado, sim, o cloreto de sódio, é isso? Estava lá, mas não era só cloreto de sódio, tinha outras coisas. E aí, você sabe o que acontecia? Com o tempo, a umidade e talvez a forma de acondicionar aquele alimento
fazia com que o cloreto de sódio se perdesse e sobrasse só o pó. Ficava aquele pó, parecia sal, mas não tinha gosto de sal. Umidade, acondicionamento inadequado, o sal perdia o sabor. Você entende o que Jesus está falando? Se o sal perdeu o sabor, para quem queira ver, nada. Você jogar fora, vira pó, poeira, vai ser pintado. Então, e ele está falando sobre uma realidade da vida prática da cozinha dos seus contemporâneos. Se o sal perdeu o sabor, já era. Então, assim, parecia com sal, mas não tinha bem. O passar do tempo, o condicionamento inadequado fazia evaporar o elemento principal e ficava só a mistura, só a aparência. Da mesma maneira que o velho homem, nos enganos do coração, vão tentando sutilmente sabotar a obra que Deus está fazendo na nossa vida com a plenitude dessa natureza que Ele entregou para nós. Com o tempo, algumas coisas parecem que Deus sabor. Com o tempo, aquele momento nosso de oração, aquele entusiasmo que nós tínhamos ao falar com Deus, aquele tempo que a gente pega a nossa Bíblia e crê que ali tem uma inspiração muito maior do que você abrir a rede social, ou perguntar para o chat GPT, ou então conversar com uma pessoa que você acha que é informada e que vai te dar o melhor conselho. Com o tempo, a gente começa a substituir aquilo que é real, que é exato, que é poderoso, que é de Deus para nós, e vai se rendendo a outras coisas que parecem mais interessantes. Foi justamente isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus, através de João, vai denunciar isso e vai falar: eu conheço o labor de vocês. Poxa, vocês nunca fecharam, vocês nunca perderam tudo, vocês não fecharam as portas, vocês estão aí ativos, vocês estão fazendo muitas obras missionárias, em saques sociais, vocês estão ajudando muita gente. Mas tem uma coisa, vocês perderam tudo, irmão. E vocês precisam lembrar de onde vocês caíram e se arrepender. Mas isso é um pecado? Mas não está falando de escândalo, de adultério, sabe, de uma igreja vaidosa, de uma igreja, não, uma igreja trabalhadora. Mas está falando de uma igreja que entrou no automático. E que perdeu em vista o valor do Cristo que ela serve, tudo aquilo que o Cristo nos entregou para ser meio de graça na nossa vida. Você está entendendo isso, irmão? Então, olha a possibilidade de Jesus falando aqui, acontecendo ainda no primeiro século. Ainda por igrejas que estavam tão próximas das testemunhas oculares do Cristo. No primeiro século tem esfriamento de amor. No primeiro século tem igreja com fama de que vive, mas está morta. No primeiro século, irmãos, tem igreja achando que está rica, Laodiceia, mas é pobre, miserável, cega, nua, diante de Deus. Agora, pense no século XXI. Historicamente, nós estamos mais distantes, não é isso? Mas nós estamos em igual condição, porque tem duas realidades que estão postas. O Cristo morreu por nós, amém? O Espírito Santo está conosco, amém? Mas nós continuamos sendo pecadores salvos pela graça, no mundo caído, enfrentando a fúria e da corrupção. A mesma coisa. Mesma coisa. 21 séculos depois, qual é a nossa batalha, pastor? A mesma. A mesma. Exatamente a mesma. Tá bom? Não há nada novo debaixo do sol. A mesma com internet. A mesma com rede social. A mesma com crise econômica. A mesma com guerra no Oriente. Mas a mesma. Eu e você, uma vontade, um amor. E para onde é que nós vamos direcionar isso? É que faz todo sentido. Nós estamos direcionados na Cristo, nós vamos achar esse amor primário, esse amor primordial. Mas se nós nos distraímos, então nós canalizamos a nossa força, a nossa atenção, o nosso amor em outras coisas, em falsos deuses, e sempre são sábios, outros nomes, outras pessoas. O falso Deus mais cultuado na pós-modernidade é o eu. Sabia disso? Qual é o falso Deus mais cultuado na pós-modernidade? Personalidade dele. Isso é um amor que nós precisamos trabalhar. Mas Jesus está revelando a natureza dele.
de estabelecimento, existimos com um tipo de natureza, se sabe, onde estando ali, nós vamos dar sabor, nós vamos conservar qualquer tipo de alimento. Em outras palavras, está dizendo que existimos para os outros. Ao mesmo tempo, isso nos desafia a sermos consistentes e estarmos presentes na medida certa. Porque uma coisa sem sal, fala a verdade, é sem sal, mas né? Carne assada sem sal. É uma bucha, né? É uma bucha. Principalmente no mal passado, se você tem que mudar. Agora, irmão, salgar demais também, fala a verdade. Ninguém merece. Então, o sal está na medida certa. Salgar demais ou sem sal não faz sentido. Essa mistura que a gente precisa aprender a fazer. Porque a dona de casa e aqueles que são bons em agricultura, você é bom na cozinha, não é? Eles sabem. Mas quando a gente não sabe, a gente pode errar, não. É ou não é assim? Quando a dona de casa vai fazer lá o arroz, ou o dono da casa, né? E pega lá e fala, uma pitada de sal, ó. Uma colher de chá de sal, tá hoje. E aí, como ela também é medida, vai ficar tudo certo. Vocês querem pensar, qual é a medida que nós estamos presentes no mundo, sem o mundo afetar a gente? Como é que a gente ajuda isso? Como é que a gente faz? Qual a importância da gente conhecer as escrituras, de ser entusiasta da escola bíblica, para que a gente seja presente no mundo, sem que o mundo esteja presente no coração da gente? Você já parou para pensar nisso? Porque, olha só, a gente ora está no meio da comunidade dos crentes. E assim, é bom estar no meio dos irmãos. Os irmãos que entendem, não é assim? Tem época que não é bom, não é isso? Igreja é ajudamento de gente. O negócio aconteceu, tá mais melhor. Ok, mas estar no meio da comunidade é bom. A gente canta aquele mesmo louvor, a gente sabe junto, a gente precisa comenta uma palavra muito pegada, uma coisa também que chega. E essa comunhão é maravilhosa. Mas tem horas que a gente está fora desse ambiente, que nós estamos junto a familiares que não são crentes, talvez ele na nossa própria casa, tem aqueles que não são crentes ainda, liga lá aquele forró, tem lá na geladeira a cerveja dele, tem lá uma embaixo que ele fala assim, misericórdia, né? Fala uma coisa e fala assim, misericórdia, Deus. Porque não é, pelo amor de Deus. A gente está no ambiente de trabalho, e lá tem compreensão, tem inveja, tem maledicência. Querem colocar a gente no meio disso, querem falar que foi a gente, querem, né? Ou se a gente falhar nisso, não é crente, né? Então, se a cobrança para cima da gente, a régua está lá em cima, aí a gente vai para a escola, vai para a universidade, e aí, desde a interação com as pessoas, até o conteúdo que é ministrado, você está lá, você é crente, você sabe que Deus criou todas as coisas, mas aí tem um professor lá dizendo, então quando a explosão aconteceu, dizia Darwin, tudo se fez, então você pode mais explicar, pelo amor de Deus, começou a fazer a prova, e a questão está dizendo, foi Darwin, você tem que falar, foi, senão você fica zero, né? Porque, então, eu só brincando, falando de detalhe, mas tem tantas coisas que estão ali, que implicam a gente confessar a nossa fé ou não. Então eu volto a perguntar, em que medida a gente, como sal, vai estar presente no mundo, vai salgar o mundo, vai iluminar o mundo, sem que o mundo, sabe, ganhe o nosso coração, ganhe a nossa atenção e respire na nossa vida. Como é que a gente faz para viver no mundo sem ser do mundo? Meu Deus do céu! Como é que a gente faz para viver hora com crente, hora com descrente? Isso vai funcionando como um indicador que nos fala de uma missão que a gente tem no mundo, mas que nos fala assim, oh meu Deus, eu estou doido para encontrar meu pequeno grupo, minha classe da escola dominical, eu estou doido para estar no culto à noite, ouvir uma palavra, porque essa semana foi pesada. Nos faz lembrar que nós também temos uma comunidade de fé e que nós precisamos da comunhão e da unidade. Então temos uma missão e precisamos viver em unidade. Amém? Aqui está o segredo do salmo, da medida certa. Temos uma missão,
E precisamos viver em comunhão, unidade. Então, nem saudar demais a ponto de ser insensível ao perdido, mas também nem ser salvo a ponto de não suportar os irmãos, de não ser parte da comunidade de fé. Então, alguém diz assim, ó, quem chama Deus de Pai não escolhe irmão. Amém? Quem chama Deus de Pai não escolhe irmão. E é verdade. E eu começo a pensar com você, concluindo agora. Primeira coisa, a missão nos chama para fora. Vamos falar isso? A missão nos chama para fora. Então não é esconder a candeia debaixo do armadilho. Não é ficar tão ali na vasilha e com o tempo, a humildade, fazer a gente perder o sabor. Não é uma cidade onde eu não tenho vizinhos, onde eu não tenho a porta da frente. Não é sobre isso, porque a missão está chamando a gente para fora. A tradução mais literal da palavra igreja, eclesia, dos evangelhos, é chamada para fora. Você sabe disso. E aquela reunião grega que era feita para discutir as questões da política e para as pessoas participarem dela, é tomada por diversos. Jesus fala assim, ficar chamados para fora. Então não há dúvida que precisamos pregar o Evangelho e testemunhar com nossas vidas aos perdidos. Não há dúvidas nisso. O sabor desse mundo, irmão, o que está segurando essa terra é a oração dos santos. A presença da igreja na terra tem feito toda a diferença no mundo. Você acredita nisso? Amém? É porque você se levanta e ora que também é melhor. Se tem alguma coisa de boa na terra, é a presença do Senhor. O que será a eternidade sem Deus? O que será o dano da segunda morte? Se a primeira morte é a separação do homem e Deus, então o que será o dano da segunda morte? Separação eterna de Deus. Se tem alguma coisa boa na terra, irmão, é Deus, é a graça que faz a chuva cair sobre os maus, que faz o sol nascer sobre os justos e justos. É a graça de Deus que sustenta essa terra. A gente acorda de manhã, Jeremias e Lamentações dizia, e as misericórdias do Senhor já se fizeram novas. E essa é a causa de não sermos consumidos. E nós estamos aqui para sinalizar isso. Nós somos a cereja do bolo, sustentados pela graça, salvos pela graça, respaldados por essa graça, para comunicá-la ao querigma da nossa vida, uma proclamação a ser feita. E a igreja fala? A igreja fala de Jesus. A igreja depõe sobre Jesus. Agora, se a igreja falha nisso, ela mente acerca de Cristo. Está comigo, amém? Por isso que a gente precisa conhecer. Por isso que a escola dominical está no centro dos nossos valores. Porque a gente precisa conhecer e conseguir conhecer o Senhor. E a gente precisa saber quais são as bases, qual é a razão da esperança que há em nós. Por isso perguntar, por que você está na igreja? Porque eu gosto. Que é perto da idade. Por que eu não usei tão bonito lá, assim, sabe? Não mexe comigo. Irmão, isso é coisa para a pessoa que veio uma vez na igreja. É isso? Mas a gente tem que ter resposta para o fim. A esperança que há em nós. Então, o que segura esse mundo é a nossa presença, a presença da igreja sobre a terra. Tanto que o que trará Cristo de volta à terra, a conclusão da missão, e o fruto do seu penoso trabalho que vai ser recebido aqui é a igreja gloriosa, habilitada para a eternidade futura que Cristo veio fazer na terra. Restaurar todas as coisas, mas principalmente se unir à sua igreja. É a noiva que vai, sabe, encontrar o noivo ataviado, ornado, sabe, para esse casamento. Olha a metáfora. E Paulo fala tudo que se mistério. Mas eu estou falando de casamento, então eu estou falando sobre Cristo e a sua igreja. Olha o que atrai, olha o que mais atrai os olhos do nosso amado da terra. Sal da terra, luz do mundo sempre. E até os anjos contemplam encenar pelo casamento. Mas sabe que é algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Então, a culminância desse projeto divino está diretamente ligada ao engajamento missional da igreja. Você sabe, a nossa natureza de missional, de comunicar o Cristo, você sabe, de
falar sobre Cristo, de testemunhar do Cristo. Recebemos poder para quê? Para sermos suas testemunhas. Testemunha é martiria, é negar a nossa própria vontade, é estar presente ali em vista de que Cristo está em nós, de que se pode ter algo diferente, algo que faz dar sentido para a vida das pessoas, algo que alguém possa falar assim: olha, minha vida precisa desse Cristo. É o quê? É eu e você posicionados, com plena consciência, com graça e sabedoria e com poder do alto, para estarmos em missão. Somos chamados para fora. A missão nos chama para fora. Você está comigo, amém? A missão nos chama para fora. Então, essa é a medida do salvo que precisa dar a nossa vida. Como pastor, salvamos a mente do nosso. E eu costumo dizer assim, o pastor Alexandre está na igreja, a gente não precisa ser o chato da reunião. E quando eu falo chato, não é que a gente vai fazer concessões e ficar dando cuidado por qualquer vez que a pessoa fala. Mas a gente não precisa ser aquela pessoa que fica assim: não, você é isso, você é aquilo, eu sou crente, você não é crente, eu sou salvo, você não está salvo. Não é essa a conversa. Eu acredito que a conversa, ela pode ser, muitas vezes, assim, tão bom, tão comum, como Jesus pedindo água para a samaritana. Você entende que Jesus começa a conversa? Dá um pouco dessa água que ele deu. Então não me respeita, não. Ser um homem, chover, está pedindo água para mim, mulher samaritana. Se você soubesse, ele está me pedindo. Você pediria, ele daria uma água. Você não tem balde, você não tem corda. Como é que você vai tirar a água? Você está de brincadeira, né? A água que você vai tomar dessa água, você pode ter. Mas a água que você toma assim, nunca mais. Me fale mais disso. Mas nossa, eu não tenho marido. Olha o dom. A palavra de conhecimento apareceu, sem bater o pé, sem falar em estranho, sem referir o dom. A verdade, ele não é mais assim, né? Isso não é mais assim. Veja esse nome. E tem uma dúvida religiosa cabulosa. Onde é que a gente adora Deus? Nesse monte? Ou é lá em Jerusalém? Porque essa rivalidade histórica dos nossos antepassados, no meu papel também, como deve chegaram a uma hora do Senhor. E os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai Santíssimo, de Jerusalém. A salvação de Deus está ali. Mas vão adorar o Pai Santíssimo e verdade. Sobre o Pai está procurando. Olha a maneira de Jesus ser presente. Em nome de Jesus. Esquece o caminho de campo, esquece o que ela foi fazer, esquece o que aconteceu. De volta ao marido, uma cidade inteira estigmatizada, onde provavelmente ela estava ali naquele horário do poço, porque ela ia só, porque ninguém deixaria outras mulheres junto com ela. E ela vai dizer: por isso o Senhor falou tudo para Cristo. Não é ele Cristo, não é ele o prometido, não é ele o enviado, o Messias que é o não. Venham comigo, vejam. E as pessoas foram, e eu vi uma cidade inteira toda evangelizada em poucas horas, por conta de uma mulher, em uma conversa singela, trivial do que é isso, foi evangelizada por Jesus. Você sabe que nos salva uma missão, muitas vezes, intencionalidade. Como eu sofri no início da minha jornada, porque eu sou tímido. Eu não tinha um trabalho para apresentar na escola, eu pagava a gasolina, fazia qualquer coisa, eu não tinha que falar, eu tinha interação. Eu era só da bateria social, sabia bateria social era baixíssima. Eu não gostava de multidão, de olhar nos olhos, estar conversando demais, o negócio era no meu canto. Eu fui mais chamado por esse.
Eu tinha que pregar, eu tinha que ensinar, eu tinha que lidar. E tinha aquele impacto, sabe aquele impacto no início? Que é o tempo do folheto, entregar a folheto no pai, aquele tempo do folheto. Pô, tá precisando entregar a folheto, ela parou, não parou? Eu não recebi nunca mais folheto. Aquilo é bom. E aí eu colocava assim, aí geralmente ali, quem liderava a administração dava 10 folhetos para cada um. Gente, eu confesso que é verdade. Tinha hora que eu entregava 3 pro meu cada logo. Eu não tenho que abordar ninguém, olhar nos olhos e ficar falando assim: olha, Deus te ama, né? Aqui tem um plano de salvação, leia, nós tem culto na nossa igreja e tal. Muito evangelista, vai comparecer lá. E eu guardo, meu Deus do céu, eu peguei graças a Deus, eu peguei tudo. Eu já voltava, quebrava, e ia embora para casa. Para ver assim, que essa interação formal, tal, me desafiava. Mas eu comecei a descobrir, sabe, que eu tinha amigos que não conheciam Jesus, que eu tinha parentes que não conheciam Jesus, que podia ter outras formas de abordagem, que podia fazer outras coisas, que a gente podia, sei lá, unir a vida prática e rotineira ali a uma intencionalidade de ser missional na comunidade. E você não sabe o quanto isso foi libertador. Porque entendi que outras conversas, que outros ambientes cabiam entrar ali com o Evangelho, cabiam ser perseverante ali com o Evangelho. Talvez não dá para falar muito de uma vez, explicar o plano de salvação na primeira conversa. Mas eu aprendi que primeiro a gente ganha as pessoas para a gente. Amém? Ganha as pessoas para você. Seja amigo das pessoas, seja honesto com elas. Porque assim, evangelizar quem você não conhece, é vender um produto, você não vai poder dar assistente depois. É uma verdade. Você compra alguma coisa que vai ter um impacto em toda a sua vida sem dar frente. Santo de casa não está sem lá. Ô pastor, vai ligar nas orações de Deus e conversar com Deus. Porque eu não sei mais. Eu já mudei, já cheguei. Saí até do espírito, pastor. Cheguei até os nomes de demônio. Mas assim, Deus me perdoe. Às vezes a gente torna as relações mais difíceis. Às vezes a gente cheio de orgulho e de dor, nos coloca como superior aos da nossa casa que não são crentes. E sabe o que acontece? A gente está pegando uma família e colocando uma base nisso. Mas quando a gente abre o coração para várias pessoas, se relacionar com elas, segurando a ponta dos espinhos, das agulhas, porque não é fácil amar. Você está comigo, amém? Jesus vai falar assim: irmãos, te amo. Agora, um dos seus inimigos, orem de luz, é nossa. Dá vontade de ir embora, acabou tudo. Eu digo assim, irmãos, não está bom de coisa fácil. Mas o Espírito de Deus nos habilita para essa coisa. Nós não estamos sozinhos, somos uma medida certa de criatividade, é uma tensão no momento, algo criado, uma ambiente criada pelo próprio Deus, para que a gente ame as pessoas de verdade. Não, o amor verdadeiro, o amor próximo de Deus é irresistível. Você está comigo, amém? Não precisa simular, não precisa falar mentira, não precisa inventar testemunho, não precisa aumentar testemunho para impressionar ninguém. Não precisa de nada disso, só precisa amar as pessoas de coração. E às vezes ser até sincero, falou: estou esforçando para amar você. Você tem se mostrado muito difícil, eu estou sofrendo, mas você quer saber de uma coisa? Eu estou contigo, eu estou aqui, conta comigo. A pessoa, o quê? E quando você ganhar ela para você, é a garantia. E você vai falar: agora eu quero te apresentar um amigo. Aí você ganha ela para Jesus. Aí fica fácil você trazer ela para a escola bíblica. Aí fica fácil você trazer ela para a igreja. Mas a gente quer fazer esse caminho ao contrário, não é verdade? O dia que eu vou para a igreja, ela vai encontrar Jesus, depois eu vou amar ela. Irmão, nunca foi assim. É totalmente o inverso. Primeiro você ama a pessoa, ganha ela para você. Ela vai encontrar Jesus através da sua vida. Depois ela vai entender: não, mas como eu demorei para aprender isso, eu não sei se você já sabe, você está rindo de mim. Eu falo, mas nervoso, hein? Eu sabia que só faz tempo. Mas essa ordem, ela se inverte no nosso coração e a gente fica confiando que
daqui do culto, a história de Cristo vai ser contada para a pessoa, e Deus vai fazer uma obra, e aquela pessoa vai se converter naquele culto, naquela escola bíblica, naquela cruzada evangelística. Irmão, uma conversão é um resultado processual na vida da pessoa, tem muita intercessão envolvida ali, tem amor cristão, tem, sabe, gente entregando a vida ali, para que aquela pessoa se converta. E quando ela chega aqui e confessa Jesus, desce as águas batismais ali, é a conclusão de um processo que talvez demorou anos. É ou não é assim? Quantas pessoas passaram pela sua vida, se você não é crente desde criança, para que você fosse um crente hoje? Quantas pessoas te ajudaram no chave da sua vida? Quantas mensagens você ouviu? Quantas orações pela sua vida? Irmão, a gente precisa ter uma noção da dimensão desse negócio, para a gente entender que a missão nos chama para fora. Você está comigo? Mas eu vou caminhar com você e dizer a segunda coisa. A comunhão nos chama para dentro. Vamos dizer isso? A comunhão nos chama para dentro. O meio, a proximidade, para o relacionamento profundo. As possibilidades que Jesus coloca nos acende aqui um alerta. Ele fala assim: como o sal pode perder o sabor? Como uma candeia pode estar acesa debaixo de uma vasilha? Como esconderemos um planalto iluminado, repleto de casas? Meu Deus, será que é possível o sal perder mesmo o sabor? Será que é possível essa candeia ficar mesmo escondida? E aí eu vou para João 17, 20 e 21 com você, e eu lembro que Jesus orou assim: olha, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha, Jesus orou por nós, e ele orou assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se a missão nos chama para fora, e o Evangelho tem poder nos fazer amar as pessoas, semear na vida delas, que Jesus florescer na vida delas. Quem passou o outro lado do éter, a comunhão que nos chama para dentro, para a unidade. Os blocos ali em cima da vida do símbolo da Sinai é parte da chama do símbolo da CPI, não é isso? E aqueles blocos diferentes impostos ali, em volta, dizendo que a unidade na diversidade, está dizendo que nós não somos iguais, mas está dizendo que nós somos juntos, porque o que nos une é maior do que as nossas diferenças, é o Cristo. É o Cristo. Então, no contexto da missão, a mensagem não é completa, é infalível, porque quando você semeia o Evangelho, é sobre Jesus, não é sobre você. Está comigo? E a semente do Evangelho, ela carrega em si a fecundidade, porque ela tem o potencial do sangue de Jesus, do sacrifício perfeito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Amém? Nunca foi a preleção, nunca foi meu poder de persuasão, nem o seu. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, dizer, nós não ganhamos alma para Deus. Ai, não, pastor, nós sermos. Não. Nós facilitamos. A palavra é muito, e o Espírito convence. Então, nós só somos facilitadores, co-participantes, porque Deus falou assim: vou botar vocês para ter utilidade. Vocês vão ficar achando que vocês não fazem nada, vou incluir vocês nisso por graça. Ele nos incluiu. Mas então, a pergunta que a gente deveria fazer é: não quantas almas nós ganhamos para Jesus, mas quantas pessoas se parecem mais com Jesus por nossa causa? Aí vai ser. Porque uma coisa é a obra do Espírito na vida da pessoa que a convence, então, e ela se entrega uma decisão voltada, guiada por Deus mediante a palavra. Mas depois, a outra coisa é onde essa pessoa vai conviver o eclose dela, que é um grupo, um corpo imediato, local inteiro que ela faz parte. Aí você sabe por que ela vai aprender a ser crente? Comigo e com você. Você está entendendo isso? Eu falei isso aqui das nossas expressões, da atenção que a gente presta na palavra, do valor que a gente dá para o estudo, para a escola dominical, para a oração, até outros detalhes. A gente vai estar formando as pessoas, porque curiosamente Deus escolheu o processo chamado
que a gente chama de discipulado, que é pessoas inspirando pessoas. É Jesus falando, vão e façam o que eu fiz com vocês. É Paulo falando, confia ao povo fiéis, aquilo que eu vi de mim na presença de muitas testemunhas, para que ele possa confiar nisso a outros homens fiéis. Essa transmissão humana. Isso é interessante demais. Olha como é que Deus está incluindo esse negócio. Mas pastor, que não desce um anjo do céu, faz toda a obra na vida de uma pessoa. Você quer ver? Desceu. Jesus falou com o Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Você crê nisso? Está escrito. Atos 9. O que aconteceu com o Saulo? Saulo cai do cavalo. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Cristo, que você percebe? Você conhece a história? Mas depois falou assim, ó, eu vou mandar um servo lá, Ananias, vai lá na rua tal, né? Então tá lá, o Senhor, esse homem, não, vai lá, ele é todo um vaso. Ananias ora, o Saulo, as escamas caem dos olhos, começa o processo de transformação da vida daquele moço. Depois quem é que cola nele? Barnabé, foi isso? Discipulador, vou chamar assim, de Paulo. Barnabé vai lá naquele de Jerusalém e apresenta Saulo, como assim, para eu confiar, não, cara, não vou falar nele, pode deixar ele procurando nele. E ele é aceito dele. E ele não, mesmo encontrando Jesus sozinho lá, ele não começa o negócio sozinho lá, ele se conecta à igreja. Você já pensou que Atos 10, Cornélio, um homem daquele tipo de modo de posações, de orações, um homem que Deus atendia as orações, aí Deus fala com Cornélio dele. E Deus podia falar assim, Cornélio, receba meu filho Jesus como Salvador, tem uma piscina aí, deita lá dentro, eu te batizo, Deus nem vai estar no Cornélio. Vai lá nos seus colaboradores aí, buscar ele, vai resolver. Foi assim? E aí ele já estava lá com visão de lençol, de animal, todo judeuzão, com resistência aos gentios, e Deus está trabalhando no coração de Pedro, trabalhando no coração de Cornélio, leva Pedro lá para pregar para Cornélio, aquela família recebe o Espírito Santo batizado naquele mesmo dia, e se unir. Você percebe a nossa atividade? Você percebe o que Deus faz com a gente? Deus pode estar falando com alguém também nessa manhã e dizendo assim, olha, você é uma pessoa escolhida, a pessoa acorda com a bênção de Deus. Mas você sabe como é que Deus vai enviar os próximos passos? Através da sua vida, através dessa igreja. Porque as pessoas vão se tornar parecidas com Cristo, à medida que elas caminham com outros cristãos que se parecem. É claro que não é sobre nossos méritos. Mas se podemos nos esforçar para colaborar com a graça, isso tem a ver com a comunhão discipuladora e com a unidade intencional. Esse é um ponto chave do Estado. Você sabe por quê? Porque a caminhada cristã, apesar de ter alegrias e prazer, não é como um esporte, um hobby, é um desafio. É algo que você não quer naturalmente, por isso é sobrenatural. Não é difícil, pastor Alexandre, a gente unir de manhã aqui para fazer um passeio ciclístico, quem gosta de bicicleta. Não é difícil a gente unir para jogar bola no campo, no ginásio da cidade, quem gosta de futebol. Não é difícil a gente unir para uma cavalgada, quem gosta de cavalgar. Mas você sabe, nós podemos gostar cada um de uma coisa dessa, ou não gostar e tal, quando essas pessoas se rendem a Cristo, todas elas conseguem unir em torno do Cristo. Porque a igreja não é só preferência de música, nem só preferência de estilo de pregação, nem só preferência de como que a gente vai fazer as coisas, de decoração, de nada disso, se a parede é preta, se a parede é branca. A igreja é sobre o Cristo que nós recebemos. E isso é um milagre. A comunhão cristã é um milagre, irmão. Dizia com Rob dizia que a gente estraga a comunhão com o nosso ideal de comunhão. Que o nosso ideal de comunhão é que as pessoas sejam iguais a gente, mas elas não são. O ideal de comunhão é quando eu me rendo a Cristo e diz, ele é meu irmão, ela é minha irmã, e eu amo ele no amor de Cristo. Isso se torna uma verdade quando a gente é intencional. Mas às vezes eu fico assim, vamos ser amigo do nosso Alexandre, a gente fez diferente, ele está lá em também, é individual, não tem que achar nada. Cristo me salvou, Cristo salvou meu irmão, nós estamos juntos nessa, é o mesmo reino, é o mesmo barco. E quando a gente opta por isso, é ciente das coisas que eu levo para o nosso coração. É difícil a gente ver crente que não perdoa, cumprimenta na rua e não sai. O cara complicado, preocupado, como é que pagar, falando no telefone, não sei o que aconteceu? Foi, teve um acidente e tal, o irmão passa lá e fala assim, fulano passou, nem me. Você
sabe lá o que o cara está passando na vida daquele dia? Vocês não tiveram, cara, Deus, nem posso ver, não. Eu achei que não, pode ser que está num dia ruim. Ele pode. Não, se a gente toma iniciativa, as coisas ficam muito mais fáceis. A gente só vai ficar esperando os outros arrumar a vida da gente. E quem arruma a sua vida é você com Deus. Amém? E aí você é uma bênção na vida do outro. Não espere o outro ser uma bênção na sua vida. Antecipe-se. Seja uma bênção na vida dos outros. E você vai estar semeando, irmão. Alguém diz assim, se a gente não gosta do que está ouvindo, procure prestar atenção no que você está gritando. Porque a vida é como é, não é assim? E é verdade. Jesus disse assim, faça os homens. O que vocês querem que eles façam com vocês é a regra de outro. Isso é fenomenal, isso é extremamente demais. Isso acerta na mosca. E você sabe, a gente precisa mesmo permitir que Deus forge em nós essa unidade que verdadeiramente vai fortalecer toda a estrutura da nossa vida e da nossa vida. Nesse embate da comunhão, nós somos chamados para dentro de nós mesmos, para dentro da comunidade, onde existem muitos diferentes, gerando oportunidade para que possamos ser espalhados, trabalhados e aprender de fato o amor fraternal, como ferro compensa. Assim o homem é o seu caminho. Como a gente é voltado no meio, como a gente aprendeu os diferentes. Como a gente, quando fala assim, olha, eu acho assim, o outro fala, mas eu não acho assim. E aí a gente fala, não, mas eu estou certo que é assim, o outro fala, mas eu sou eu. E eles falam uma coisa com a gente, falam assim, você não sabe. Você não está com toda a razão. Você não tem todos os nomes. Você não é sozinho a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Isso é saúde para nós. Isso é bênção para a nossa vida. Diga o caminho. Sabe o que eu observei ao longo desses anos? As pessoas até descobrem o alvo, o propósito da vida delas, mas elas não têm sabedoria para avançar porque tropeçam na comunhão. Com o tempo, nós temos a tendência de procurar nosso público e nos isolarmos. Agora, pense comigo, todo mundo tem, às vezes, ali uma palavra profética para a sua própria vida. E sabe, olha, passou uma vez, Deus me falou, uma vez uma irmã me falou, e eu insisti, eu vou comigo, que eu ia gravar um CD. Estava brincando na igreja, você passou, porque CD caiu da moda, né? Eu perdi o tempo da promessa, pastor Alexandre. Olha, pastor, veja um CD na sua vida. Vai gravar um CD, eu que mande, Deus, como é que vai ser isso? Deus vai providenciar, amém. E já se passaram aí décadas, né? Até hoje esse CD não sai, agora que não sai mesmo, que não existe mais CD. Então, a gente às vezes se engaja de uma palavra, de uma coisa que é para nós, e a gente se esquece que nós não somos nada sozinhos. Mas eu tenho um chamado aqui, não sabe, o meu chamado vou botar para você, não precisa resolver agora. Mas para quem? Para onde? Quem não está comigo nisso? A quem eu vou seguir? Quem eu vou ministrar? Porque Deus não está olhando para a terra, apesar de Ele me ver individualmente, ouvir minha oração, mas Ele não está olhando para a terra e considerando somente a mim. Você entende? Então, tudo que Deus faz comigo está entrelaçado com um plano maior dele. E às vezes a pessoa se perde nisso, começa a ser intencionado, pastor, Deus está me chamando, e tal. Daqui a pouco parece que todo mundo está conspirando com o plano que Deus tem na vida dele, e a igreja se torna inimigo dele. Ai, não me der espaço. Ai, pastor, uma menina vez chegou para mim e falou assim, pastor, eu sempre soube que eu nasci para ser cantora. E assim, eu tentei muito no mundo secular, pastor. Você não sabe como eu esforcei. Mas aí agora que eu entendi. É porque era para ser gospel. E por isso eu gosto de igreja. Eu falei, tá amarrado, não fez tudo, né? Deu errado, basta aquele fazer lá o Paulo, né? Eu falei, assim, né? As coisas funcionam. Você tem que ir para a igreja com Cristo. E aí, se Cristo tiver ali alguma coisa na sua vida, e se isso for um perigo de abençoar tantas vidas, vai sim. Eu não venho pensando nisso agora, né? Às vezes as pessoas vêm com motivação errada e a gente, por meio, por intimidação, me controla elas dele. E a motivação errada, uma hora dá errado.
uma hora dá muito ruim e a pessoa se perde. E eu já vi muita gente se perder assim no processo. Mas todo o processo pelo qual nós precisamos passar está dentro da comunidade. E às vezes, sabe, às vezes fundamentalmente está onde você evita, onde você menos gosta, em lugares escondidos aos olhos. E Deus nos envolve. Existem coisas dentro de nós que, se não forem resolvidas, superadas, se não ficar tudo claro, vai nos impedir de avançar. Eu lembro do irmão que a gente, quando a gente fazia campanha de oração, de madrugada, o que fazia, pastor? Eu fazia, depois de 40, eu estou muito de madrugada, conversando. À noite, às 10 é melhor, 6 da manhã é melhor, mas aquele negócio 6 da manhã não faz, não tem que eu não faço. Eu já pandemia até preciso, mas eu não acredito que de madrugada está bem descongestionado. Eu vejo que qualquer hora é hora, você está comigo, né? Agora era gostoso demais, eu acho que às vezes a gente tem que se desafiar isso. Mas tudo bem. E eu ajoelhava no altar, e aquele irmão ajoelhava no meu lado. E eu orava ali, sabe quando você não abre a boca, você ora com o seu pensamento, orava. E aquele irmão, ele orava bem alto e embaixo, ele ficava do lado. Aquilo me incomodava demais. Meu Deus do céu, eu não conseguia orar para falar isso. Você não é esse cara. Eu olho, todo dia eu vou ajoelhar no outro lado. O cara vinha para perto de mim, parecia. Eu não consigo nem concordar com ele, nem concentrar. E eu passei uma luta naquele, sei lá, quantas pessoas de oração, quase ficou assim uns 4, 5 dias, eu não me surpreendi. Uma luta que com oração acabou para mim, não estou lá, eu estou lá passando raiva. Misericórdia de Deus. Eu dizia que colocou de novo, coloquei a mão naquele irmão, e foi, Deus está me chamando para orar. Eu comecei a orar com Deus, eu também comecei eu não posso ficar irritado com ele, o cara chiadeira dele, senão podemos chiar dele. Esse é o grande segredo do amor fraternal. Porque Deus te revela contigo que a ansiedade está no seu coração, tem um cara chato que ele coloca do seu lado. Então agradeça a Deus pelos maiores desafios que você enfrenta na igreja, porque Deus está mostrando o seu coração. Aleluia! Deus luta pelo nosso coração. E o nosso coração está se perdendo, a gente não entende. Mas Deus vem e mostra, e revela, e alinhou, porque Ele luta pelo nosso coração. E não adianta a gente fazer o curso que a outra pessoa fez, ir para o congresso que ela foi, ver os vídeos que ela deu, se nós não identificarmos o que Deus quer, é um forte que vai resolver, ou um ambiente de estranhos que vai resolver, mas é um ambiente da comunidade. Tantas oportunidades que eu tive, eu estava numa cidade outro dia, em outro estado, no meio de pessoas estranhas, sabe disso? Eu passou que eu conheci uma mentoria online, 5 anos, nós estamos conversando, ele falou, cara, sabe disso, não ficou nada. E bem, pelo amor de Deus. Eu não vou ver como é que faz. Mas ele está certo, daqui a pouco eu digo, eu não sei como você não corrigir, você fala o seu CPF, e aí, o negócio vai ficar aqui, não, mano. Não, eu vou comprar essa passagem, você está aqui, vamos marcar essa data, misericórdia. E eu cheguei lá, e foi tão legal, tão bom, esse cara que é visto, foi dele primar, sabe, esse cara que eu tenho 26 anos. Esse aí, eu tomei um café desse cara, eu fui muito global da metodista. Esse cara tem experiência de mais de 50 anos. E foi uma pedra para mim, eu vi ele novo. E esse retorno que eu vi foi uma coisa que eu acho fantástica no livro, é isso. E aí, quando terminou aquela jornada, você sabe que eu estava sentindo no meu coração saudade da minha comunidade. Meu Deus, como eu tenho vontade de estar na igreja agora. Porque lá é meu lugar. Porque lá é meu lugar. E eu senti isso no coração, assim, profundamente, olha. Vá aonde precisar ir, vá aonde eu te levar, mas volte. Porque você tem uma comunidade da qual você faz parte. Irmão, a gente precisa pensar nisso. Você já pensou a vida de um andarinho, de uma pessoa que não tem pousada, que não tem lugar certo? Que triste que é isso.
Acredito que quando você volta para a sua casa, você tem que voltar. Irmão, a gente só tem senso de eternidade, sabe que a gente quer ir para casa, porque aqui na terra Deus faz uma alegoria com a gente, dentro da família da fé, dentro do lugar que a gente está, dentro do lugar que deve ser o melhor possível para a gente viver. E quem faz desse lugar o melhor lugar, você sabe que é a presença de Deus, mas ela é cultivada por cada um de nós. Se eu não penso em fazer da igreja, eu congrego a melhor igreja da cidade. Então eu estou falindo. Quem está procurando uma igreja boa não entendeu que é ela que precisa melhorar. Você entende? Quando a pessoa melhora, tudo melhora. Quando você melhora, sua família melhora. Quando você melhora, seus hábitos melhoram. Quando você melhora, sua mentalidade melhora. Quando você melhora, sua igreja melhora. Porque a igreja não gosta. Então eu posso construir um novo templo aqui, pastor Alexandre, Deus me abençoou, vou botar um prédio gigantesco. Eu vou construir um novo templo ali também, tudo não vale nada. Porque Deus não ajuda, e Deus sei que for tão pior. Eu quero estar concluir agora, pelo amor de Deus. Então, deixa eu te contar agora o segredo de milhões. Nada ensina mais na vida do que os pecados que a gente passa na vida da igreja. Pastor, onde é que você mais aprendeu na vida de hoje? As pessoas que você conversou, e mais aprendeu aonde? Dentro da comunidade. Os sermões mais lindos, as conferências mais importantes, não te ensinam tanto quanto a vivência dentro da igreja. Sendo servido, perdoando, sendo perdoado. É isso, meu irmão. Essa foi a ideia de Jesus. Você acha que a ideia de Jesus é falha? De ser de algum elemento? Não. A ideia de Jesus é perfeita de estar na igreja. E a forma de estar não vai acabou. Está tudo certo. Está tudo certo. É por isso que a gente precisa estar disposto na vida da igreja. Para servir, para estar junto, para ajudar, para segurar o microfone dentro do primeiro ponto da nossa congregação, que a gente conseguiu comprar um teclado com 20 missionários da CMI. Só que a gente não conseguiu comprar um pedestal e nem um suporte do teclado, porque o recurso era pouco. Você comprava 30 cadeiras de teclado e você não comprava nada. E aí tinha um irmão lá no mapa. E a gente botava a mesa, uma mesa assim, estava com a mão e botava o teclado na mesa e ele segurava o microfone para mim. E aí um pouco em cima, assim, negócio, né? Teve ali 15 pessoas orando, eita, glória, aleluia! E o irmão mais que sim, ele começava a adorar e o microfone, minha boca, e eu ficava tomando porrada na boca, o meu pedestal foi um bando, né? Pedestal bando de vontade, se mexe, que coisa doida, que a gente precisa, sabe, revisitar essas memórias, a gente precisa visitar as outras áreas da igreja, a gente precisa ensinar a sala das crianças um dia. Pede a líder do departamento infantil e fala assim, deixa eu ficar um dia na sala da criança, você sabe o que é. Né? Você é o seu pai, sua mãe, principalmente pais e mães. A gente precisa ir também para não terceirizar essa parte do nosso filho. A gente precisa bater um papo com uma pessoa de idade, com minha irmã de 87 anos, perguntar como é que é a vida para ela, e escutar ela por aí, nossa, meu Deus do céu, eu não sei nada. Porque a verdade é essa, a gente precisa visitar uma pessoa acamada, irmão. Está ruim, está acamado, estou dando tal. Eu não quero ir lá que me compreenda. Eu quero ter na memória a pessoa que eu ia falar assim para mim, eu gosto de ter na memória, até com medo de tudo. Eu falo a verdade, falo assim, tem uma vergonha, vai abraçar a pessoa educada, porque é melhor estar no velório do que numa casa de festa, não é assim? A gente precisa começar pelas coisas difíceis, mas a gente quer começar pelo fácil. Esse é o nosso problema. Se a gente começa pelas coisas mais desafiadoras da vida, Deus trabalha em nós de maneira que o nosso prazer vai estar no Senhor e a alegria dele, a paz dele no nosso coração não vai se esgotar. A unidade, ela não é independente, ela é interdependente. É uma dependência livre e intencional. Ela não é ser uniforme, porque não somos iguais, mas é os diferentes provando quão grande é o amor do nosso Deus, capaz de nos provar. Um moço chamado Timothy Walker dizia que a desunião da igreja mente a respeito de Jesus. A desunião da igreja desprega o que nós estamos pregando, verdade.
E nós somos responsáveis por isso. Por último, a consagração nos chama para o quebrantamento. Vamos falar isso? A consagração nos chama para o quebrantamento. A missão nos chama para fora. A comunhão nos chama para dentro. E a consagração nos chama para ser esmagados, quebrantados. Toda a história bíblica é a história da impossibilidade humana, encontrando as possibilidades de Deus. Ao final de cada história emocionante das Escrituras, é marcado pela surpreendente forma misericordiosa como Deus intervém na vida daqueles crentes. Gente consagrada a Deus é gente, sabe, consagrada para revelar os planos de Deus. E essas pessoas antes foram quebradas, rendidas, capturadas pela Deus. Gente que não teve mais na sua vida como preciosa, como dizia Paulo, e não parou de orar, mesmo que fosse lançado aos leões, como Daniel. Gente que não blasfemava, mesmo sem entender, porque perdeu tudo que tinha, ainda seus filhos, sua saúde, um curto espaço de tempo, como aconteceu com nós. Gente que tem a revelação de tudo que vai acontecer no futuro da humanidade, mas está preso ainda numa prisão de segurança máxima, como foi com João, quando recebeu o Apocalipse lá em Patmos. Irmãos, nós precisamos ter certeza se queremos mais. Porque mais de Deus vai exigir sempre, como aquela música que a gente cantava, menos de nós mesmos. É bonito que a gente canta. É legal que a gente olha e diz, nossa, eis-me aqui, oh Deus, povo, saco, sexo, barco, enche até transbordar. A gente tem que pensar melhor. Você sabe por quê? Porque tem coisas de Deus que não cabem na vida que tem que passar. E nunca deixei. E deixa eu te falar, quando Deus mexe, olha, tem dores no crescimento cristão. Você quer crescer na dor? Falar com o pastor Alexandre, só existe duas realidades. Ou você vai ver uma obra dominante, ou você vai ver Deus usando uma pessoa, sabe, de uma forma espetacular, exponencial, que te impressiona, o que fala, o que está acontecendo quando você fala é Deus. Só tem duas realidades para aquilo que você está vendo. Ou é mentira, ou é ilusão, ou é marketing. No passado tempo você vai ver que não era nada que você pensou, ou então você não sabe as dores que aquela pessoa carrega. Você não sabe o nível de muita pessoa que ela está diariamente. E é assim. É só ler a Bíblia que a gente vai ver. É só a gente olhar para os grandes personagens das Escrituras que a gente vai ver. Jesus disse por Isaías, homem 2, experimentar no caminho. Não fala se Jesus escolheu um rosto. Desde não fazia o caso, era como raiz no terrestre. Não tinha beleza, não tinha aparecido, nem como. Mas você sabe, verdadeiramente, ele voltou a esse nosso pedaço. Verdadeiramente foi terrível, o castigo que estava paz estava sobre ele, e garantiu os caminhos. Nós fomos sarados. É proporcional. Isso não é estoicismo, não é um masoquismo, não é nada disso. Isso é cristianismo, isso é cruz. Porque a cruz que nos salvou é também a cruz que nos responsabiliza. E pede de nós absolutamente tudo. A salvação de graça, por graça, seu salvo de nossa fé. Estamos em volta do caminho de Deus. Assim é Jesus. É esse a natureza comunitária da igreja é de ajuste permanente. Por que a gente para no final de semana e volta com uma palavra mais na frente, mas para falar de uma área da igreja, da escola bíblica? Porque a igreja, ela constantemente, ela não vai ajuste. Porque a nossa vida muda. Porque o tempo passa, o Senhor não muda, mas o tempo passa, as situações passam. Olha que a moralidade na vida da igreja é um bebê.
uma criança de 5 anos, um idoso de 90, 95 anos, um casal que tem 5 anos que se casou, um casal que tem 20 anos que se casou, um solteiro, adulto, sabe, um jovem, um adolescente, com seus direitos. Olha a riqueza que está dentro da igreja. Então nós precisamos de uma pastoral que contemple toda a igreja. Nós precisamos de um ensino que seja para todos, que seja para a igreja de Jesus. E por isso existe em nós ajustes permanentes, existe em nós movimento. Se a igreja não se move, ela se torna um monumento estático, parado. Ela conta uma história do passado, mas ela não conta uma história do futuro. Ela não conta uma história profética. Ela não conta uma história do poder e de um Deus que ninguém naquela vida. Por isso que a gente se move. Por isso que a gente pode criar novas frentes, novas estratégias. Por isso que a gente pode fazer diferente. Por isso que a gente se baixa, pega um banco, vira um lado. Por isso que assim, pega um, bota lá no mundo. Eu não sei, mas a gente se movimenta. Porque o reino de Deus é vivo. Não se chega a lugar nenhum definitivamente antes de se chegar ao céu. A nossa visão é que a gente entrou para ele, já completou. A gente tem uma falsa linha de chegar, não. A gente entrou no reino e está se movendo, aguardando a vida de Cristo. Quando a gente chegar no céu, tudo certo. Nessa vida, não há alegrias que não sejam marcadas por um pouquinho de tristeza. Ou nem suprimentos que não revelem essas pequenas faltas. Você já viu dizer, fala assim, hoje eu estou aqui, está tão feliz, estou comemorando minha formatura, meu aniversário, não sei o quê, meu livramento e tal. Hoje, só para fulano tá, não é? Olha, graças a Deus, comprei, sabe? Assim, não é o que eu queria, mas já está bom. Não é? Essa vida é incompleta, irmãos. Você nunca vai falar assim, olha, está tudo maravilhoso, está todo o céu. Está nada. Você fala um pouquinho e vem até aquela sensação assim, está tão bom, eu estou até pegando sempre. Já sentiu isso? Isso é um dia tão bom, eu estou até com medo do dia de amanhã. Não é? Porque a gente já sabe que essa vida pega outra vida e que esse mundo pega outro mundo. E é justamente isso que Cristo vai fazer no final. Mas enquanto nós vivemos aqui por tempo, Ele que está conosco. Antes do apego, do conforto, do descanso, a oração vigilante precisa nos acompanhar para aprendermos em qual passo temos que marchar. Quando desmontamos e remontamos a tenda, se acomode um pouco e a nuvem de glória se move, a gente vai se mover, porque Deus está nos chamando. E eu tenho certeza que esse final de semana é um final de semana que Deus está chamando a cada um de nós. E assim aí também, para a gente se mover, valorizando ainda mais, cultivando ainda mais essa ferramenta que Ele pegou tão poderosa para ensinar nas nossas vidas, na escola dominical. Por que, pastor? Porque nós somos salvos e porque nós somos como, pastor? Uma missão olhando para fora, na comunhão, olhando para dentro, no coração, sendo tratado, quebrantado e aperfeiçoado. Permita Deus trabalhar com a sua vida. Trabalhe, em prol do reino. Conviva com os seus irmãos para o reino desse dia. Você recebe essa palavra? Amém? Você pode curvar a sua cabeça no dia de orar e o pastor Alexandre, se quiser abrir 5 minutos de pergunta, vai abrir para nós. Deixa eu orar por você. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela vida do meu amigo, pastor Alexandre. Obrigado por essa oportunidade de estar com meus irmãos nesse dia. Louvo o Senhor, mas eu te agradeço. Eu quero te pedir que essa palavra do Senhor que vem de encontro ao nosso coração faça todo sentido nos nossos dias, Pai. Faça todo sentido para esse tempo. E que essa escola bíblica, Senhor, aqui da Sinai, alcance níveis assim inimagináveis. Quem sabe ela vai ter outras frentes, ela vai se multiplicar nas casas. Quem sabe ela vai para as escolas. Quem sabe ela vai para os espaços públicos, debater temas que sejam tão relevantes biblicamente para essa comunidade, para essa cidade. Uma coisa eu sei, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O sal que vem para salgar na medida certa, uma luz se acende e coloca sobre o velador, sobre o lugar mais alto. E o Senhor quer fazer com a sua igreja nesse dia, porque ela aponta para o Senhor, ela revela Jesus, ela mostra Jesus para o perdido, Pai.
Ela cultiva a unidade. Essa unidade, quando ela começa a viver, ela alcança outras igrejas, outros movimentos. E a gente vê a história de uma cidade, Pai, sendo aperfeiçoada, sendo transformada, sendo preparada para a sua vida. Então, por favor, Jesus, aquece o nosso coração nesse dia, nessa hora, e que a gente tenha esse tempo que nós passamos juntos aqui, nesse final de semana, como divisor de águas, como chamado, Senhor, para um novo ciclo, para uma nova paz. Abençoe teus filhos, Pai. Muito obrigado por esse beijo, muito obrigado por esse tempo. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Meu amigo pastor, como nós trouxemos nessa manhã slides, não conceitos para a gente, mais uma palavra, mas se tiver aí alguma pergunta de ontem, alguma coisa que eu possa ser útil aos irmãos, eu me coloco à disposição desses 5 minutinhos aí, 3 minutinhos. Tem alguma coisa? Depois que a gente lê a Bíblia e tal, foi difícil. Quando a gente está discutindo metodologia e tal, mas a palavra de Deus é absoluta. E aí a gente sabe que valor e precisa, conservar, preservar e evidenciar a imutabilidade de Deus, a inerrância e infalibilidade das Escrituras. As Escrituras não falham, as Escrituras não erram, as Escrituras são perfeitamente para nós. E o que acontece nas Escrituras é que Deus não passa pano para ninguém, não é assim? Deus mostra falhas dos homens para dizer que mesmo nós sendo perfeitos e quebrados, tem uma graça que nos alcançou e nos habilita para sermos seus representantes, seus anunciadores. Meu pastor, Deus abençoe. Fica desafiado aí em Minas Gerais. É assim, ó, você sabe que tem um curso para mim aqui, você sabe disso? Vou revelar agora, segura aí. É assim, a igreja que eu vou, depois eu levo o pastor lá. Então vai ter um curso, viu? Ele vai ter que passar o final de semana lá comigo. E eu espero corresponder à altura aí. Eu fiquei pensando, uma pousada bem instalada, com muito demais, com um pecado, com pecado. Muito demais. Vai ser assim, leva assim o coração mesmo, vocês, igreja, meu amigo pastor, e sempre nós passamos. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Existe uma missão do céu. Amém. Deus faz missões. Queridos, ano passado eu trouxe bastante gente. E eu falei, Senhor, este ano o ver, a reflexão é bom, o sabateado, mas é bom a mente racional. Eu gosto muito do monte, eu gosto de ter a chama do Sinai, mas é bom o Oreves, quando o Oreves cai no fogo e tal, mas o Sinai tem as leis. Aí nós precisamos viver dessa experiência, não é? Do carvalho que pega fogo, das coisas que pegam, não é, pastor? Das pedras que são, e Deus está formando em nós essas pedras antes de cair no fogo, porque eu creio, nós vamos trazer a usada ano que vem, nós vamos fazer coisas tremendas aqui e tal, mas antes disso, nós precisamos edificar as pedras para que a glória Shekinah caia. Eu preciso que você saia às ruas e as pessoas vejam o seu rosto, para que esconda o rosto como Moisés, para que ninguém veja. Nós precisamos que você viva esse evangelho, não venha só uma vez por semana na igreja, mas venha algumas vezes à igreja e faça da igreja relevante, sua vida relevante. Só assim marcaremos essa cidade. O pastor Roberto tinha uma frase que ele dizia: meu filho, nós precisamos ser dia a dia, sermos nós mesmos. E ser dia a dia nós mesmos em Cristo, que é o desafio. Que Deus abençoe que essa conferência, a primeira de muitas que virá, seja uma bênção na nossa vida, e vamos treinar essas relações, e convido você, juntamente comigo,
você quer. E eu disse ontem, eu estou indo ao Poço de Caldas, em novembro. Se você deseja e quer participar de uma conferência de treinamento, de liderança e crescimento de igreja, vai ser uma bênção mesmo. Então, que Deus abençoe. Que o seu ministério, pastor, da irmã Luciana, seja profundo. Que o Senhor dê as nações. Não é? Pede as nações e ele te dá poderoso. Não é? Que o seu território, ali na Divisópolis, seja uma extensão do coração de Deus ao teu coração. Não é? Ainda muita terra conquistada. Não esqueça disso, não é? Josué 13, ainda está a terra, ainda está. Então, que Deus não tire, que Deus tire de você algumas coisas que fazem desmotivar, perder a vontade, perder a alegria, ainda muita terra. Divisópolis ainda é só o começo. Tem muitas coisas que Deus irá proporcionar para você. Não é? Em Cristo Jesus. Amém? Eu vou pedir aqui ao pastor, enquanto nós estamos aqui no louvor, nós hoje temos uma aniversariante especial, todos são especiais, mas hoje é o dia da irmã Linda. Glória a Deus. Amém? Então, Rio, por favor, pega aqui, por favor, para o pastor ensinar. Foi ontem. Alguém me disse que era hoje. Quem é? Foi ontem? Aí, foi ontem. Meu Deus, se fizeram é hoje? Ah, tá. Então, pelo amor de Deus, então você se compromete. Não é? Amém? Vamos orar? Vamos cantar aqui as aniversariantes. Por favor, eu vou dar um abraço para a irmã Linda, depois a irmã Zé. Né? Depois vamos trazê-la aqui para orarmos. Amém? Mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Seu pai foi ontem, né? Seu pai. Não, aquele senhor é um jovem. É um jovem, não é? Seu Simões é oitavo. Pois é, vamos vir aqui, por favor. Glória a Deus. Amém? Pronto. Glória a Deus. Que bênção. Vamos cantar aos irmãos.